Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio de Gestão e Gamificação. E hoje eu estou aqui com dois feras, grandes executivos, grandes empresários aqui de Uberlândia. Ortigosa, né? Prazer. José Ortigosa, estar aqui com você. Muito obrigado por estar aqui, né? E o Cláudio. Valeu, garoto. Queridos, eu gostaria que vocês se apresentassem. Eu tenho certeza que vocês vão ter muitos aprendizados aqui nesse bate-papo, tá, pessoal? Então fica até o fim que vocês vão gostar bastante. Posso começar? Pode começar. Bom, meu primeiro nome é José, você falou Ortigosa, né? Tem muita gente que me conhece por Ortigosa, mas por ser José, muita gente me conhece por Zé. De qualquer José que não goste de Zé, fica complicado. Sim. É 5 minutos de conversa e o pessoal me chama de Zé e não tem problema não. Eu tenho uma carreira aqui em Uberlândia, mas eu já vim, né, de outras, eu morei em outros lugares, né, saí de Uberlândia, voltei para Uberlândia, sempre como executivo de grandes empresas. Uhum. Então, na área de agrobusiness, por exemplo, eu trabalhei na Copersucar, trabalhei em grandes usinas de açúcar e álcool, em grandes grupos, né, de açúcar e álcool. Então, eu tive muito conhecimento. Foram anos, né, 10 anos, assim. Então, eu sei aquela parte toda de planejamento da colheita, planejamento do plantio, a parte de industrialização. Trabalhei muito com estudo de como fazer isso, automatizar tudo isso. Porque a minha origem, né, é tecnologia. Entendi. Né? Então, eu fui me desenvolvendo nessa parte. Vim para Uberlândia para trabalhar na Algar, fui diretor de tecnologia da Algar, fiquei na CTBC uma época, depois fui para a Holding, fiquei mais tempo na Holding, e aí eu olhava todas as empresas do grupo, né? E sempre voltado para a tecnologia. Um projeto interessante ali que nós criamos foi o Centro de Serviço Compartilhado, CSC, né? Hoje é CSC Result, né? Sim. Mas na época lá, até o prédio foi construído ali na Granja Marileusa e tal. Esse projeto nasceu muito comigo mesmo e tal. Uhum, depois eu tive a oportunidade de ir para Brasil Telecom. Tá. Sempre na área de tecnologia, planejamento estratégico, né? Perfeito. Isso é interessante. A maioria das empresas que eu trabalhei são empresas que preocupadas em se planejar para crescer, em mudar de patamar, né? A empresa. Então, isso me fez com que eu me especializasse um pouco em o que eu tenho que trazer de ferramentas, né? Porque a tecnologia foi feita para aumentar a nossa capacidade. A tecnologia foi feita para aumentar a capacidade das empresas, né? Então, na Brasil Telecom também foi assim. Participei daquele momento, foi até meio histórico, né? Em que houve a fusão entre a Brasil Telecom e a Oi, né? E eu fui convidado para ir para o Rio de Janeiro, fiquei uma época lá, 4 anos no Rio de Janeiro, trabalhando na Oi. E aí eu tive a oportunidade de voltar para Uberlândia e trabalhar na Valicard. Então eu saí do ramo no segmento, né, de telecomunicações. Telecom e agora crédito, né? Agrobusiness, telecom, e aí eu fui para o financeiro. Foi até uma opção. Eu tinha a opção de ir para telecom, eventualmente, mas ir para a área financeira Mas qual que é a sua formação, Zé? Cara, eu fiz TI, chamava na época processamento de dados, não tinha outra, né? Fiz processamento de dados. É que eu te enxergo muito como um gestor, sabe? Um grande gestor. Mas é porque eu gosto da parte de gestão. Para você ter uma ideia, eu tenho 2 pós-graduações, né? Uma em análise de sistema, que eu precisava completar meu conhecimento de processamento de dados para análise de sistemas, e fiz uma outra pós-graduação de habilidades humanas. Né? Então, são 2 pós-graduações, uma na PUC, outra em São Paulo. E hoje eu estou terminando meu mestrado, né? Em Business, Gerenciamento de Negócios, né? É um mestrado internacional que eu estou finalizando ele. Entendi. Mas minha origem foi TI, né? Até meu pai, quando eu falei que ia fazer TI na época, ele perguntou o que é isso, né? Não tem aqui na nossa cidade. Meu pai morreu sem saber o que eu fazia. Até para eu explicar para ele o que eu ia estudar, não foi fácil. E hoje, né, olha como é que... Então, eu passei por essa evolução da tecnologia, né? Teve uma época, inclusive, que eu trabalhei numa empresa, chamava CompuShop, e ela foi uma das primeiras empresas que trazia microcomputadores para o Brasil.
286, 386. Mas legalmente ou ilegalmente? Não, legalmente. Tudo. E a gente vendia... Porque muita gente não sabe disso, que era proibido. Era proibido você comprar computador de fora, né? Você passava com droga, com armas, mas se você passasse um computador, você estava fudido. Mas não, foi a primeira assim que organizou isso. E a gente tinha uma região lá que eu era responsável e tal, e todas as empresas ali já tinham comprado um computador, né? Eu falei, todas já compraram, não tem mais, né, o que fazer, né? E hoje você vê, tem um computador por mesa, né, de funcionário. Um computador na sua casa, por exemplo, quantos computadores você tem? Celular é um computador. Celular é um computador. Então, assim, não tem limite. E nós estamos de novo nessa incongruência ou congruência, né? Que é a IA. A IA agora vai substituir isso, vai substituir. Meu amigo, nós não sabemos nem onde nós vamos chegar ainda. Né? Exato. É muito interessante isso. Mas só finalizando, eu falei que eu ia ser sucinto, né? Não, mas está tranquilo. Zé, fica à vontade, que você está em casa, meu amigo. Aí você foi para a Valicard. E aí, na Valicard, eu fiquei 12 anos como presidente A da Valicard, empresa. pessoal, que é uma das maiores empresas de Uberlândia, né? Enfim, e que você levou ela realmente para um outro patamar. Quando eu entrei lá... Quantos tios que cresceu contigo, Zé? O ano que eu entrei foi 700, 800 milhões. E quando eu deixei, né, a presidência, eu passei para o conselho, fiquei no conselho ali com os donos uns 2 anos, estava em 5 bilhões de faturamento. Quase 10 vezes. Foi um projeto muito vencedor, assim, né? Com certeza. E uma mudança, inclusive, assim, a forma de gestão da empresa, né? O que a empresa dava em troca para os seus funcionários quando eu entrei e o que ela dava em troca para os funcionários quando eu saí, entendeu? Então, eu considero que foi uma boa experiência, né? Sim. Que eu vivi. E acredito que foi bom para todos, né? Com certeza. Bom, e hoje eu resolvi empreender, né? Tenho uma empresa, chama Vista, gestão de licitações. Meu cliente é um cliente privado que quer fazer negócio com o mercado público. Nós desenvolvemos uma plataforma com robô, com bots, com IA, e hoje a minha empresa fornece esse tipo de trabalho e eu tenho que gerir, né, a empresa para que ela cresça também e chegue em outro patamar. É um BPO de licitação, né? É um BPO de licitações. Até porque o governo é o maior comprador, né? O governo hoje compra tudo, né? Compra tudo, né? Nós estávamos até comentando, né? Se você imaginar bala de coco que tem no aniversário, o governo compra porque ele precisa disso para as escolas infantis, para as festas e tal. Sim. O que você imaginar? Nós estávamos falando do café, né? Do café. Café é fantástico o volume que o governo compra, né? No Exército, nas unidades, no governo. Você tem os níveis, né? Federal, estadual e municipal. E dentro desses 3 níveis você tem as secretarias. Sim. E cada unidade tem que fazer a sua licitação de compra. Sim. A licitação é um meio legal, Sim. É um meio justo para que todos possam participar e ofertar ali o seu produto, né? Excelente. Então, assim, conhecer as leis, né, que regem isso e saber conduzir isso é uma arte também. Excelente. Pessoal, vai ter conversa boa aqui, hein? Você que tem interesse de vender para o governo aí, com certeza nós teremos excelentes insights aqui nesse bate-papo. E agora, Cláudio Ávila, o cara da tecnologia. Depois dessa história toda aí, fica até ganhado, né? Até eu fiquei sem graça aqui no meu currículo. É que eu pulei umas partes. Eu posso falar da Educartes depois, posso falar da JD, muita gente conhece aí. É isso que é legal, né? O Zé Geraldo, desde que eu conheço, ele é um cara inquieto, tá sempre... E fez diferença, faz diferença em todo lugar que ele passa. Eu sou de Patrocínio, aqui pertinho de Uberlândia. Eu vim para cá para estudar, fazer computação, que eu nem sabia o que era. Eu entrei por acaso na computação, porque os colegas de República iam fazer o curso de computação. Sim. Então, gente, a gente está falando em 89, 90. Não me condene, eu não conhecia computador naquela época. Entendi. Eu era uma criança que gostava de brincar na rua, né? Então... Eu cheguei em Uberlândia para fazer o 2º, 3º ano, fiz o 2º e 3º ano, fiz vestibular para odonto, não passei. Eu vi que eu tinha saído mal na parte de exatas, falei, vou fazer um cursinho de exatas. Falei com os amigos meus que estavam na República, falei, e aí? Vocês vão fazer o quê para testar o... Foi o único ano, eu não sei como é que são as coisas, foi o único ano que tinha vestibular de odonto
no início e no meio do ano. Foi um ano que eles fizeram um vestibular só e não ia ter no meio do ano. Nossa. Cara, eu não passei, eu vi que eu tinha saído mal exatas, fiz cursinho. Aí no meio do ano, como não ia ter odonto, eu falei, vou fazer, o que vocês vão fazer? Não, você vai tomar a nossa vaga, acabou. Puta, que sorte. Que realmente aconteceu de eu passar em computação, fui pra aula, achei legal aquele negócio e fiquei. E assim, eu acho que é interessante essa história, porque aquela que a gente é mais adaptação do que vocação, né? Eu sou de uma época que não se falava em empreender. Não era esse negócio, você falava em fazer uma faculdade para ter um bom emprego. Isso sempre foi o pensamento. E eu casei muito cedo também, né? Com 19, 20 anos eu casei, com filho e tudo, então eu tinha que correr atrás. E aí eu fui fazer estágio numa empresa, na SWB. Na verdade, comecei no Armazém do Rui, que era um atacadista pequenininho, né? Que surgiu com base num... tinha um varejo ali na Rua dos Pereiras. E aí, você lembra disso? Não, eu sou... Aí eles criaram um atacado. E aí começando o atacado. Eu tinha opção de fazer estágio no Martins, atacadista maior até hoje, né? Ou ir para o Armazém do Rui. Eu decidi ir para o Armazém do Rui. Muita gente falou, pô, você é maluco, né? Eu falei, não, lá a diferença é que lá eu não vou ser mais um. E realmente foi muito bom. Tive a oportunidade de vários treinamentos, tecnologia, trabalhei com coisa de ponta. Depois eu fui para a SWB, fiquei um tempo lá como estagiário, fui contratado e os sócios me convidaram para ser sócio. Então, assim, eu nunca falei, vou ser empresário. Então, na verdade, eu trabalhei como funcionário pouquíssimo tempo, talvez um ano e meio, mais ou menos. O resto, como sócio primeiro da SWB. E aí, em 2004, eu me demiti da SWB e resolvi abrir outra empresa em Goiânia, né, que é a Supera. Eu fiquei com receio de concorrer com a empresa que eu era sócio, né, aqui. Então, acho que achava que, para mim, não era legal, né? Eu fazia muito a questão do comercial, apesar de ser da área de tecnologia, não porque eu era um mau desenvolvedor. Né? Eu fui para a área comercial pela comunicação e tudo mais, que é um skill... Eu fiz esse mesmo movimento também. Porque é um skill principalmente quando você empreende, né? Você abre a empresa, chega uma hora que você tem que ter alguém muito forte no comercial e acaba que a gente faz esse movimento. E normalmente a característica do profissional de TI, o Zé Geraldo é uma exceção. Né? No período que ele fez, é aquele cara mais introvertido. O que eles faziam, né? Quando a IBM começou, com mainframes e tudo, chegava aqueles baita manual, o cara pegava um estagiário lá, o mais com cara de nerd que tinha, e falava, lê esse manual. Né? Sim. E aí que o cara começou a desenvolver tecnologia e tudo mais. Então, esses skills de comunicação, de gestão... hoje que se tem mais isso, né? Hoje você tem profissionais, a tecnologia está cada vez mais próxima, né? Eu até brinquei aqui que quando eu fiz computação, meu pai ele faleceu tem 24 anos. Hoje seria mais fácil explicar para ele o que eu fazia, mas na época ele me perguntava, eu falava, pai, tá vendo essa conta de energia, né, da CEMIG aqui, ó? Aqui é o seguinte, eu desenvolvo o software para calcular isso aqui, para imprimir, né? Tentava explicar, mas era difícil, né? Sim. Hoje em dia é mais fácil, com quantidade de aplicativo, entenderia mais. Mas realmente, a minha dúvida, achei engraçado quando você falou dele. E aí abri a Supera em Goiânia, em Goiânia, estamos lá até hoje, atendendo diferentes empresas, segmento privado. Atende a Algar aqui em Uberlândia. Algar é cliente nosso, FEMIG, né, que é a Fundação de Hospitais de Minas, né, são mais de 40 hospitais, a gente faz lá um trabalho de atualização de software, a gente complementa, né, as necessidades de tecnologia e inovação. E em 2011, eu fui convidado para ser sócio de uma startup. Eu ouvi falar dessa questão de startup, né, o pessoal pode até falar aí que ela é charlatã, mas a Belpass que me fez ir atrás de startup. Eu gosto muito da Belpass. Eu gosto pra caramba. As pessoas, elas cancelaram demais. É igual o próprio Eike Batista, acabou de levantar $500 milhões. Vai explodir de novo, entendeu? Justamente. Então, assim, eu aprendi com ela, né, o que era startup, ela veio do Vale do Silício, veio falando o que era, e recomendou alguns livros ali, eu li esses livros. Eu conheço muito do projeto da Supercana do Eike. Por causa do meu tempo de Copersucar e tal, eu conheço bastante do projeto.
E aí, assim, atendendo as empresas, então, assim, tecnologia, inovação sempre fez parte desses últimos 30 anos da minha vida. Muitas vezes resolvendo os problemas dos clientes de tecnologia, né? Seja com desenvolvimento, seja com infraestrutura, enfim, resolvendo. Mas aí eu comecei com essa questão de startup. Falei, cara, vamos ver, vamos criar um negócio, vamos participar de um negócio. E aí eu fiquei sócio da Waytax, em Belo Horizonte, que era um ex-funcionário que me chamou, falou, preciso de alguém para fazer comercial e para pôr Waytax dinheiro. concorria com a EasyTax, né? Foi bem no começo, tava todo mundo começando. Você concorreu contra o Thales. Contra a Easy e contra a 99. Todo mundo fala do Thales, mas não existe mais, né? Quem ficou foi a 99 com o Paulo. 99, exato. Paulo Veras, cara, Mas a 99, ela foi comprada pela Didi, né? Isso. A Mas aí concorrente da Uber na China, não é? Isso, mas você vê a diferença de gestão. Ah, entendi. Quando a gente estava ali com a Waytax, porque a gente fez no modelo Bootstrap. Bootstrap é você mesmo bancar a operação. Tipo Nossa, assim, imagina sério? você se levantar pelas suas próprias botas, se levantar puxando, Sim. entendeu? E isso é um baita de um desafio. Mas como eu tinha recurso, eu resolvi bancar. Eu perdi o time de investimento. Entendi. Mas só para você ter uma ideia, a gente estava lá trabalhando e muitas vezes o pessoal falava, agora tem lembro da Taxijá, da UOL. A UOL lançou o Taxijá. E o pessoal já ficava desanimado, falava, cara, eles vão engolir a gente. Eu falei, não, vamos fazer o nosso trabalho. A gente tinha toda uma filosofia em relação ao Waytax. E a gente ia muito rápido, assim, identificava as coisas. A gente identificou que precisava de gamificação. A gente trouxe gamificação, depois eu vou falar um pouquinho disso. Sim. Mas, enfim, foi uma experiência muito bacana, foi muito aprendizado. E aí, depois disso, eu vi que eu tinha falhado, principalmente na questão de levantar a grana, né? E aí eu fui participar de um fundo de investimento. Hoje eu participo. Falhou no sentido de não ter levantado. De não ter ido atrás, isso, sabe? Então, assim, hoje eu falo, se você tem um negócio, mesmo que você não precise de dinheiro, é bom você trazer gente com capital. Principalmente uma startup que queima muito caixa, né, cara? Justamente. Porque, assim, a diferença de uma padaria pro Google é que a padaria, diferentemente do Google, o Google ele é feito para crescer rápido e para vender bilhões de dólares o quanto antes. Ou assim, é que eu dei esse exemplo, mas a diferença de uma startup para um business real é justamente a velocidade. Por quê? Porque é um jogo de quem chega primeiro. Você não tem vários players concorrendo com a iFood ou com a Uber. Então, assim, né? Ou seja, principalmente em B2C, né? Que foi o segmento que você atuou. Justamente, a gente deixou a parte de monetização muito para depois, que era o pagamento pelo aplicativo. E assim, um ponto, né? O pessoal chegava pra gente, a partir do momento, por exemplo, a Vaditax chegou pra gente para comprar a gente. E eles pediram os números. Pô, a gente tinha 120 mil chamadas mês. Eles falaram, cara, vocês estão bem pra caramba. Sabe quantas chamadas tem a Easy 99? Tinha 1 milhão. Então, quer dizer, a gente tinha 10, 12% dos caras. E o nosso investimento foi 0,000, porque os caras estavam em propaganda de futebol, estavam arrebentando. Só que os mercados que a gente criou um modelo de gamificação e tal, que eles tinham muita dificuldade de entrar. Como que era a gamificação? Era no cliente final ou no motorista? O próprio taxista. Ah, no taxista. A gente identificou que existia um problema no serviço de táxi, aquele círculo vicioso. O taxista, você dava a mão na rua, ele parava, certo? E cancelava aquela chamada. Você chamou na cooperativa, tá? Então o que aconteceu? Começava na hora de chamar. O cara chamava por 3 cooperativas para ver se alguma ia. Aí ele ia para a porta, passava um táxi, ele dava a mão, ele pegava. Então assim, ele furava, entendeu? E aí vem a questão da meritocracia. O ponto de táxi, quando é ponto de táxi, o taxista que atende bem e o que atende mal, ele pega a fila do mesmo jeito, ainda sai tirando onda de que, não lavo o meu carro, enquanto vocês estão lavando o carro bobeira aí, eu tô ganhando dinheiro, né? Então, a gente viu que existia uma grande injustiça nesse processo. E aí a gente criou gamificação para aproximar os taxistas que tinham a melhor avaliação, entendeu? Que atendia, que não cancelava e tudo mais. Cara, isso fez muita diferença. Fez muita diferença. Então, a qualidade do serviço... Belo Horizonte. Quem é de Belo Horizonte usou... Porque quando a pessoa pedia o táxi, você tinha esse rating ali. Isso. E aí você priorizava os com rating melhor. Isso. Eu acho que a própria Uber faz isso, né? Hoje dentro faz. das categorias. Mas a gente tinha um negócio que até hoje eu acho que elas não têm. A gente tinha o motorista favorito.
E aí o que acontecia? Quando você favoritava aquele motorista, se você quisesse chamar um táxi, por exemplo, um filho, para alguém, tal, eu quero que só venha, ou quero que dê preferência para alguém que é meu favorito, ou eu quero que venha só se for favorito. Porque por que a gente criou isso? Um dia num táxi, eu perguntava, era uma época que o cara tinha uns 5 aplicativos de táxi. Sim. Beats, um monte de coisa. E aí, no final, ele me dava o cartão dele. Falava, precisar de um táxi, me chama. Eu falei, cara, esse cara quer fidelização. Foi quando a gente criou. Ele tinha um cartão dele, tinha os taxistas. Ele podia pedir para a pessoa se cadastrar no aplicativo como passageiro dele. Entendeu? Então, isso era um diferencial. E a gente fez muita coisa A gente perdeu muito tempo fazendo funcionalidade que não tinha relação nenhuma. A gente faltou gestão. Com receita. Por exemplo, a gente colocou lá pro cara postar eventos de trânsito. Aí o cara ficava... Um dia eu liguei lá em Belo Horizonte e falei, cara, tá pegando fogo na avenida aí e tal. Ele falou, não, cara, taxista é bobo demais. Isso aí sabe o que é? Porque o cara, quando pega uma corrida para Confins, ele quer falar, porque aparecia para todos os taxistas que estavam com o aplicativo. Tipo o Waze. Ele queria mostrar para os outros taxistas que ele tinha pego uma corrida para Confins. Falei, taxista é bom demais. Ele pega uma corrida para Confins, ele bate no carro, sai buzina, Confins! Falei, cara, gamificação. Então, se tudo levando para isso. E aí os caras ficavam muito pilhados mesmo para ficar no ranking, tinha um ranking. Então, assim, fez toda a diferença. Assim, um comentário sobre isso, né? Esses aplicativos de táxi mudou o mundo, né? Eu vejo a juventude hoje, os caras não estão nem preocupados em ter comprar carro. Cara, eu adoro Uber, porque eu tô no banco de trás trabalhando. Sim. Entendeu? Pra mim não faz sentido mais ter carro. Olha aí. Por quê? Porque a gente trabalha muito, então assim, né, nós ganhamos tempo, principalmente em São Paulo, cara. São Paulo, aquele trânsito caótico, 40 minutos no carro, que vantagem que tem ter um carro, cara. Né? É o exemplo de que a tecnologia aumentou a capacidade, né, de uma unidade prestar o serviço de táxi de uma maneira livre, né? Então você vê, se acompanha, sabe onde ele está, quanto tempo vai levar, se é o cara que você pediu. Fantástico, né? Sim. E por um custo também adequado. Né? Eu costumo dizer que, assim, na verdade, motorista particular oferecendo corrida sempre existiu. Sim. Alguém alugando quartinho no fundo sempre existiu. Sim. Então, o que acontece? Só que existiam as barreiras de logística, de segurança e tudo mais. A tecnologia ela veio para acelerar isso. Então, surgiu Uber, surgiu Airbnb, para justamente dar uma escala maior para isso. Hoje, eu vim de Goiânia para cá, usando um aplicativo que chama BlaBlaCar. Eu já usei várias vezes. Cara, eu sou Super Drive lá. Tô desde 2015. Entendi. E eu acho que inovação é isso, você tem que usar aquilo. Sim. E olha que coincidência. Eu peguei os passagens, quando a pessoa confirmou, ela já me mandou uma mensagem no WhatsApp, falou, pô, Cláudio, tô indo contigo. Era um conhecido meu. Entendeu? Então eu falei assim, cara, isso é muito legal. Aí falar, não vou fazer isso por causa de segurança. Quer dizer, cara, o que a tecnologia pode agregar nisso, né? Nossa, mitigar isso. Né? É lógico, mitigou demais. Né? Demais. Pode ter problema, tudo pode ter problema. Pode ter problema de todo jeito. E até para fazer uma observação aqui, né? Ano passado eu passei um período na Ásia e na Indonésia tem 2 empresas lá de aplicativos, uma chama Gojek e a outra chama Grab. Eles arrancaram o Uber de lá. Não foi o governo que tirou na canetada. Eles tiraram os outros concorrentes na competência, cara. Fantástico. Fantástico. É igual aqui no Brasil. O iFood engoliu o mercado. Você não tem... Agora que tá vindo um chinês para cá. Parece que é a maior empresa de delivery da China que tá vindo agora para cá. Mas, assim, é muito difícil você concorrer com uma empresa como o Uber, concorda? Ela já dominou o mercado. Ela já dominou. A 99 ela recebeu 500 milhões, não foi? Cara, eu acho que na época, ou mais, né? A 99, quando a 99 começou, e assim, era o concorrente que eu mais respeitava. Com todo respeito, os outros. Mas era o que eu mais respeitava. Porque os caras eram muito profissional. O Paulo Veras. Mais que a Easy Taxi? Nossa, não tinha nem comparação. O Easy Taxi era showman, né? O Thales fez um trabalho muito bacana, conseguiu recurso, mas ele fazia muita... Coitado, ele fez um êxito tão ruim, né? Ele saiu sem grana, né? Tipo assim... Porque, pra mim,
ele foi um dos maiores empreendedores que já teve no Não, Brasil a nível de caramba. startup, né? Tipo assim, Foi um dos não primeiros. pelo fato dele ser showman, mas pelo fato dele ter... Conseguindo uma grana para investir num negócio Não, que era e, incerto, cara, validar um negócio. Ele escalou esse táxi para um monte de Sim, lugar no sim, mundo, cara. sim. O cara, né? Tipo assim, ele é muito agressivo. Sim. É empolgante, assim, né? O que ocorreu com isso e a forma que está se estabelecendo, né? Justamente. E você vê, ele é tão bom que hoje ele tem uma empresa como a G4, que é um sucesso. Parece que ano passado vendeu 300 milhões, cara. São muito fortes, cara. Que hoje é líder nessa parte de educação corporativa. Isso. Quer dizer, e você tal. vê que ele foi pro outro lado, né? Ele teve, eu acho que uma startup também na área de salão. Teve. Eu acho que não rampou. Singu. Que assim, Ele vendeu ela para a Natura depois. Mas quando você lê lá então, o assim, é Lean- normal isso aí. Não é um Normal, negócio que vai dar certo. rapaz, não. todo mundo quando quebra você uma hora. lê sobre Lean Startup, né? Isso. De vários pontos que tem lá, um é o pivotar, né? Exato. Você conseguir ali identificar o ponto de ruptura que não está fazendo mais sentido e eu tenho que fazer outra coisa para obter A gente o acabou resultado. vendendo a nossa operação, software, tudo, para a Vaditax. A gente tinha... A Vaditax já tinha comprado a Taxi Já e veio... A gente tinha 120 mil chamadas, eles tinham 10 mil, 20 mil por mês. A gente tinha muito mais chamada que eles. Sério. Só que eles estavam mais tracionados e tudo mais, a gente fechou. A gente fez um exit com eles, entendeu? E um ponto legal aí que você comentou é da questão de, às vezes, você criar um monte de funcionalidade Putz. que o cliente não vai usar. Porque, na verdade... Não, vai usar, mas não vai pagar por isso. Esse é o pior. mas quando você pensa numa solução, eu tenho muito, assim, para mim, a principal visão de um CTO ou de alguém de produtos é o seguinte, meu amigo, o produto não é para você usar, Não, é para o cliente utilizar, isso. né? E às vezes o TI se sente pai do produto, é meu filho, né? Fica com apego. Então, assim, é fundamental ter, né, toda uma estrutura de discover ali, ou seja, sabe, customer driver total, entendeu? Assim, porque eu vejo que, assim, o aplicativo ele tem que estar sempre evoluindo, sempre, Sim. qualquer tecnologia, porque senão você fica para trás. Pode ter certeza, né? E quando você tem toda uma estrutura de desenvolvimento de software centrada no cliente de fato, ou seja, ouvindo o seu time de CS, ouvindo o cliente, né, entendendo como é que você pode evoluir o produto com o objetivo final, que é atender bem o cliente, você consegue sair na frente. Tem até aquela frase, eu acho legal, que é assim, não se apaixone pelo teu produto, apaixone pelo problema que você quer resolver. Exatamente. Quando você criou funcionalidades que não foram utilizadas, provavelmente é porque você pensou mais no que você achava. Justamente. E não no que. E não na dor do seu Não, e as cliente. coisas que a gente Que faz lançava, achava parte. que ia agradar pra caramba, achava e que- o pessoal não gostava, as coisas que não achavam quando que você Assim, não tudo é considera, teste também, né? Isso. Quando você não considera os testes, né? Você Exato. acaba desenvolvendo outras coisas. Isso traz alguns problemas. Sim. É tempo de desenvolvimento, de você entregar o produto, Justamente. né? É o custo daquele produto, e aí você vai ter um custo para o seu cliente é maior porque você gastou mais. Então, assim, quando a gente começa a falar em produto, é importante ter toda essa metodologia, né, de realmente o que é o UX, como é que ele vai funcionar, beleza, que está ótimo. Quais funcionalidades ele precisa ter. E hoje em dia ter tempo de você colocar no mercado e sentir, Sim. né? Qual o Porque problema a hora real que ele resolve, que, né? a hora que se você vai saber mesmo é a hora que começa alguém a usar. Não, esse aqui não está fazendo sentido. Usar e pagar, eu aprendi isso. Não é Exato. só usar, não. Exato, Não é só porque é o seguinte, você, vou validar, vou cobrar, vai ser free, aí depois, cara, já cobra. Porque se a sua solução ela entrega um valor, você tem que receber o valor em troca. Sim, Tem que sim. pagar. Então, assim, você não valida nada. Ou então, assim, é porque no mundo da tecnologia existe muito aquela estratégia de você não Do ter freemium. barreira. Isso. O freemium. Mas o freemium, ele tem que ser, na verdade, uma estratégia de aquisição, concordo com você. Isso. Ou seja, o cara entra, mas rapidinho ele tá pagando. Pra mim, o maior sucesso, sabe qual que é, do freemium? Deezer e o Spotify. Aham. Cara, o Spotify é gratuito. Ele mete propaganda. Só que é o seguinte, meu amigo, é impossível você usar aquele negócio sem pagar. Exato. Cara, imagina que fiasco que é. Você tá lendo uma festinha, você põe o som, aí de repente... O próprio YouTube também, velho. Aí o que acontece? A pessoa fala, pô, você não pagou o negócio, não, né? Você Entendeu? você Então é deixar questão social, você aí. deixar o usuário usar o seu produto
até um certo nível, né? Assim, ele consegue o cadastro, consegue tirar um relatório. Eu acho interessante esse modelo. Sim. Né? Agora, a hora que ele começa a ter os resultados, né, do produto como um todo, teria que ter o custo, né, para É uma boa estratégia de entrada, não começar a pagar de cara. Né? É assim, como a Gamifique, né, é uma empresa puramente de produto, com uma visão assim, poxa, como é que eu escalo com o menor custo de aquisição de cliente possível para o cliente ideal também? Porque SaaS, né, receita recorrente, é margem sobre CAC. Então, assim, às vezes, igual, nós já entendemos que o perfil ideal para Gamifique é o cliente médio para cima. De preferência, assim, o top de linha é Enterprise e Corporate, ou aquela empresa que não é Enterprise, mas ela é grande, ela tem gestão. Entendeu? Porque ano passado nós fizemos um alto investimento em marketing e vendas, só que o cliente pequeno, ele tem problema de fluxo de caixa. Às vezes ele não está preparado para gamificação, ele não tem nem indicador, entendeu? Então, assim, você consegue, montando uma boa estrutura plug and play, ou seja, uma boa estrutura de onboarding, ganhar uma escala muito mais rápida, num custo de aquisição pequena, e quando você consegue fazer isso para o público certo, bum, aí você faz as famosas startups unicórnio, entendeu? Ou seja, tá tudo misturado, né, Cláudio? Ou seja, você tem que trazer o cliente de forma correta, num custo baixo e fazer o cara pagar rápido. Quando você está testando, às vezes você traz clientes que às vezes não tem fit com o negócio. Sim, exatamente. Não é o cliente ideal ali. E aí é difícil, isso é doloroso. Assim como é difícil você demitir um colaborador, é difícil você demitir um cliente. Exato. Tem cliente que você tem que demitir. É muito difícil, cara. Fala assim, cara, não atuamos mais nesse aqui, num produto que não se... Cara, vamos matar isso aqui. Cara, eu não consegui fazer isso ainda. Inclusive, difícil. Hoje de manhã, a gente teve aqui um podcast muito interessante com o pessoal da Boeing, da Airpon, lá, com o Kelmer. Ele tem uma plataforma focada... Vocês sabem o que é IBM? IBM é um marketing focado em grandes contas. Entendeu? Então, você fazer justamente isso que você falou, que é eliminar aquele cliente que não é o seu ICP, ou seja, que não é perfil, né? Isso. Mas lá na Gamifique, cara, como a gente prospecta muito via marketing digital, é como se eu passasse uma rede, né? E eu frito até as piabas para comer, entendeu? Tipo assim, tem que pegar todo mundo. Mas isso é interessante. É para gerar caixa também, né? Tem o gerar caixa. Tem hora que você está colocando dinheiro num cliente que não é o perfil ideal, sim, mas é marketing. Então, você está colocando dinheiro de marketing para ter ele na sua carteira, né? Então, assim, quais realmente são os benefícios daquele cliente estar ou não na sua carteira? Eu acho que é importante pensar isso. Pensar só no... esse cliente é excelente. É excelente porque eu tenho uma estrutura para atender ele. Sim. Se eu diminuir os ruins, a minha estrutura para atender aquele lá talvez não seja tão eficiente. Sim, né? Porque às vezes você tem um cliente lá que não está te trazendo resultado e ainda é um detrator. Tá falando mal do seu negócio. Então, assim, esse cara você tem que identificar e corrigir. Então, se você não tiver gestão, não tiver como medir isso, fica complicado. Bom, um ponto que eu achei muito interessante, né? O Zé é seu cliente. Né? E é meu fornecedor. E é seu fornecedor também. Mas, assim, um ponto muito interessante. Poxa, Zé, a sua empresa hoje, né, a Vista Gestão de Licitações, ela tem esse lado do BPO, mas você também tem uma startup que é o seu software, né? E você tem hoje todo o seu ativo técnico, né, através de um terceiro, né? Como é que isso funciona? É interessante essa pergunta, porque eu já ouvi aí de investidores, né, que seria importante você internalizar a sua estrutura de TI quando é uma startup, né? Sim. Só que eu tenho duas situações, né? Eu tenho hoje o BPO, que eu já tenho um volume de clientes interessante, tem grandes clientes ali rodando, e a minha startup ficaria mais na parte de licenças do meu produto e tal, né? Que tenho também, mas são menos porque nós estamos começando agora. Passamos por uma dificuldade, que é interessante, o Cláudio sabe disso. Quando você é pequeno e você quer ter pessoal de TI lá na sua empresa, eles querem trabalhar na Algar, eles querem trabalhar no Martins. Ao mesmo tempo, na verdade. Querem trabalhar em vários lugares ao mesmo tempo. E assim você fica um pouco dependente de algumas coisas, né? Então, o que nós resolvemos? Vamos trazer um parceiro
confiável, que no caso o Cláudio, além de termos amizade há muitos anos e tal, um confia no outro e conseguimos fazer bons negócios juntos já em várias situações, além de trazer ele também veio como cliente. Né? Sim. Então ele veio como cliente Fui primeiro como cliente, né? Veio até primeiro como cliente e tal, e a gente estreitou o relacionamento. E hoje ele é terceirizado para me dar manutenção e desenvolvimento de tudo que eu faço, da DevOps, operação, tudo. Mas eu confio que eu conto com ele e que ele guarda os meus direitos ali com responsabilidade. Né? Além de ter contrato, né? Eu acho que, às vezes, quando você tem uma empresa terceira, isso é uma questão. Eu também, eu faço parte de um fundo de investimento, a gente investe lá em umas 30 startups. Mexe com metalúrgica também. Sou sócio metalúrgica também, então assim... Tem essa observação, meu pessoal. O cara mexe com tudo. É uma experiência aí que a gente está fazendo. E assim, o que tem de semelhante na metalúrgica é que são projetos. Você tem que tocar aquilo ali, tem pessoas, enfim. E, então, assim, nesse caso, né, como o Zé Geraldo estava falando, da questão de tê-los como cliente, e primeiro, como fornecedor. Cara, eu preciso acompanhar as licitações, os editais, porque para quem não participa, assim, eu acho que todo mundo deveria buscar, pelo menos entender um pouco do que é, porque tem muita oportunidade que o pessoal, às vezes, perde por não saber. E é enjoado, é chato. Sim. Então, assim, existe um problema aí que o Zé Geraldo resolve, quer dizer, tornar isso mais palatável, né? Então, eu poderia montar uma equipe e fazer isso. Só, cara, eu ia pôr uma equipe só para fazer isso, e aí? Né? E a ociosidade delas? O que eu ia fazer com a ociosidade das pessoas? Que em alguns momentos tem uma ociosidade. O mesmo caso é a tecnologia. Então, assim, eu tenho clientes, por exemplo, foi bom você ter falado isso, por exemplo, eu tenho um cliente que é uma startup, era um portal de veículos usados e tal, e a gente começou a atender eles há uns 5 anos atrás, eles não tinham ninguém na equipe. Aí eles passaram por uma rodada de investimento, pegaram uma baita de uma grana, e aí forçaram a barra para eles terem uma equipe interna. Então, assim, cara, de uma hora para outra, se amanhã o Zé Geraldo quiser montar uma equipe interna... E você não tem CTO. É 100% terceirizado. Eu conto com a minha experiência. Sim, entendi. Eu conto com a minha experiência. Entendi. Você tem esse chapéu também. Eu não preciso. Além de fazer tudo, né, Zé? Eu acabo... Vender, fazer gestão da empresa inteira, você ainda tem esse chapéu Talvez de CTO. isso facilite um pouco, né? Você tem esse background. Esse skill aí, né? E aí, por exemplo, essa startup que eu estava falando, ela montou um baita de um time, e aí o que aconteceu? Cara, a conta chega. Sim. Queimou a grana, e aí num determinado momento não tinha mais como manter a equipe interna. E a gente, nesse período todo, a gente continuou atendendo eles. Entendi. Complementando. O que a equipe dele não conseguia fazer, a gente complementava com o braço, né? Então a gente entrava com o braço complementando. Então, saiu um funcionário aqui, coloca alguém aqui no lugar para cobrir. Eu falo, não vamos contratar mais não, fica com o seu aí. E assim a coisa foi acontecendo. E um ponto que a gente estava conversando agora, eu vejo muitas empresas de software que estão tentando levar os seus devs para dentro da empresa. E você comentou, você falou, Rubens, eu tenho um prédio lá em Goiânia de 500 metros, cara, aluguei as salas. E assim, na minha visão, a área de negócios, por exemplo, vendas, CS, né, é muito importante que esteja dentro da empresa, na minha visão, pelo menos de forma híbrida, né? Numa cidade como Uberlândia. Uma coisa é São Paulo. São Paulo o trânsito é muito ruim, então às vezes, né, tem que ser poucos dias e tal. Agora, desenvolvedor, eu já fui desenvolvedor. Eu sou formado em ciência da computação. Eu larguei no finzinho ali para abrir uma empresa, mas quase. Mas eu programo desde os 14 anos. Cara, eu gostava de programar depois que a minha mãe já tinha ido dormir, os meus irmãos, e que o barulho da rua, sabe? Tipo assim, porque aí eu tinha uma alta concentração. Eu virava à noite programando. Por quê? Porque software... Eu fui programador já. Já foi COBOL. também? COBOL. E a gente lá, a equipe lá, a gente brincava muito e falava assim, vamos ver quem tem menos erro. Menos erro é o seguinte, não sei se vocês lembram, você escrevia o código-fonte, aí você passava por um compilador COBOL. E ele
falava lá, ó, essa linha aqui você escreveu, digitou Era errado. cartão perfurado ou não? Não, já tinha evoluído. Mas cartão perfurado, se você quiser, eu conto história também. Cartão perfurado, esse tem, não é da minha época não, Eu hein? ganhei dinheiro com isso. Sério? É antes do Porque na minha disquete? faculdade... É, né? Antes do disquete, né? Antes do disquete. Esse eu não conhecia, não. Vocês Cartão vão perfurado. lembrar da loteria esportiva, vinha naquele cartãozinho perfurado. É isso. Mesmo conceito. Na faculdade, eu usava cartão perfurado e eu conseguia programar o cartão. Então você digitava assim, aqui só entra número, aqui vai pular, aqui só entra espaço, aqui só entra letra e tal. Aí os outros alunos não conseguiam programar. Eu ganhei uma grana porque eu fazia programa para eles lá. Mas e a gente disputava lá quem ia dar erro. Mas falava, mas pode dar erro? Então você já foi garoto de programa também? Eu já fui garoto de programa também. O Zé programava em máquina de escrever. Mas eu queria falar um pouco desse negócio, dessa nova modalidade, né? Tá trabalhando tudo... Anywhere, né? Anywhere, né? Anywhere. Cara, na pandemia, nós não tivemos outra opção. Não tivemos. Né? Então, mesmo para o meu negócio, que eu faço questão de ter o pessoal lá no escritório, por quê? Porque eu preciso ter toda a redundância das ferramentas. Quando a minha equipe está participando de um pregão para o Cláudio, por exemplo, eu tenho internet triplicada, eu tenho uma pessoa participando e uma outra olhando no computador dela, caso dê problema aqui, ela continua ali. Então tem tem outra que fica olhando os robôs, quais as mensagens que chegam e tal. Então, mas eu tive que fazer isso na pandemia, Sim. de casa. Talvez reduzir um pouquinho a segurança, mas criamos um processo e conseguimos. Hoje eu trouxe o pessoal de volta, porque eu me sinto mais confortável. Tem pessoas que não se importam muito, até preferem trabalhar em escritório e tal. Então, porque na casa delas, elas não têm essa redundância para fazer. Sim, né? não tem então, estrutura, isso, né? para mim, talvez o Cláudio possa ser diferente, mas no meu caso... Desde o início da pandemia... Não, então, mas é porque o business dele é outro. Então, eu acho justamente. É o que eu falei, assim... A questão, porque, assim, é bom presencial, é bom. É bom. É 100% bom? Não. Tem coisas que é vantagem no remoto. Exato. A questão é o seguinte, o que a gente tem que se perguntar é, por que é importante o presencial? Porque tem sinergia, tem interação e tudo mais. E se você conseguir fazer uma sinergia, uma interação à distância, Sim. usando óculos 3D, usando tecnologia, as conferências, por exemplo. Hoje, uma das coisas que fez muita diferença pra gente, que desde o início da pandemia, antes da pandemia, a gente já usava o Discord. Uhum. Cara, o Discord é uma plataforma que surgiu para game, para jogar. A pessoa ia jogar e ficava ali comunicando. Sim. E a gente adotou essa ferramenta como uma ferramenta de produtividade mesmo. Então você tá ali, você tá online já na sala. Uhum. Então a pessoa tá lá na sala, com o áudio aberto. Se você entrar, você ouve o que ela tá falando. Uhum. Você já comunica com ela, você compartilha a tela, você compartilha a tua câmera. Uhum. Então, não tem aquela enrolação. Assim, tem vários casos aí de pessoas que estão trabalhando remoto, trabalhando em 2, 3 empresas ao Exato. mesmo tempo. E dá pra controlar isso aí? Pois é, aí que tá. A Cláudio. questão é, tem várias formas de controlar isso. Existem softwares que você coloca na máquina. Pra você ver se o cara tá Cara, ali trabalhando. Cara, ele chega a tirar foto Sei. aleatórias. Aí o notebook tem que ser seu, né? Cara, Se for PJ. aí são as regras do contrato, Porque tá? assim, Muitas essa empresas turma costuma internacionais. ser PJ, Muitas né? empresas internacionais fazem isso. Mas existem outras formas de metrificar. Tá. Né? Então, assim, a produtividade do desenvolvedor, você tem como medir no Git, por exemplo. Sim. Né? Então, a gente até está validando uma solução com o Flavinho da Mitra, Uhum. que é justamente uma solução chamada Red Flag, que Red Flag é um nome bem sugestivo, né? Cartão vermelho aí, que é justamente para identificar a produtividade. Entendi. Então, o cara está trabalhando ali, ele subiu para o Git, um código que corresponderia aí com IA. Você tem como analisar aquele código e falar, cara, esse código aqui é o código para 2, 3 horas, 4 horas. E aí eu tenho lá um timesheet que o cara lança as horas. Cara, o cara lançou 8 horas e o código, a entrega dele é esse aqui. Então a entrega que o cara faz. Como é que você gamifica um processo desse? Então essa é uma solução de gamificação em cima de uma questão de produtividade. Isso é uma dor que toda empresa na minha área tem. É igual, nós da Gamific, nós gamificamos a área de TI da Baterias Moura. Já há mais de 5 anos. Legal. Por quê? Porque a gestora de TI lá, ela é apaixonada por gamificar. Tem pós-gamificação. Legal. Ela ama, porque na Gamific, a nossa gamificação ela é baseada nos indicadores. Então, eu gamifico tudo. Perfeito. Vendas, tá. E aí, assim,
por exemplo, durante a pandemia, até para fazer um gancho nisso, quando a pandemia começou, a Gamifica ela perdeu quase que toda a receita dela, porque a gente estava muito focado no varejo. Porque nós tivemos um case de varejo, onde a gente saiu pequenas empresas, grandes... Rapaz, eu desesperei. Cara, quebrou a empresa. Aí eu tive a ideia do seguinte, tipo assim, bom, o varejo não tá rolando, mas home office tá. Sorte que eu tinha acabado de fazer um aporte, Cláudio. Eu tava bootstrapping. Aí, ó, tá vendo? Eu tinha acabado de fazer um aporte e sorte que eu fiz o aporte antes, porque quando é que assim, o valuation do aporte, ele tá ligado ao seu faturamento. Claro. Entendeu? Ou seja, se eu não tivesse feito antes, eu ficaria numa situação na hora certa, dois aportes antes, e aí a receita pegou e caiu. E aí eu pivotei. A Gamifique, o slogan dela, uma época, chamava The Home Office Revolution. Porque aí o meu foco era em gamificar aquele colaborador que estava remoto. Entendeu? Que era uma dor. Ou seja, as pessoas tiveram que, de forma muito rápida, né? Elas tiveram que atuar de forma remota. E como é que você engaja esse colaborador que está em casa? Falta a gestão olho no olho, né? Então, eu tive esse crescimento aí nesse movimento. E eu queria fazer uma pergunta, aproveitar aqui que você é o fera do TI, cara. Assim, eu como desenvolvedor, eu fico muito entusiasmado com a ideia de produzir código, produzir tecnologia com inteligência artificial. Por quê? Vou dar um exemplo. Vocês jogam xadrez? Sim. Cara, impossível você ganhar da inteligência artificial no xadrez. Esquece, impossível. Ele enxerga infinitas rodadas, não é 1.000, 1.000, infinitas. Concorda ou não? Concordo. Ele, entendeu? Não sei se é impossível, né? Alguém um dia... Não, é que... É que teve aquele jogo lá do Kasparov, mas isso é muito antigo, isso é 20 anos atrás. Não, aqueles que eu jogava, eu ganhava, né? Mas era nem comparar com o que tem hoje. Não, é porque hoje, igual chess.com, né? Que é a maior plataforma de xadrez do mundo, você consegue definir o nível. Entendeu? Agora, quando você coloca no nível AI máximo... Meu amigo, acabou. Você não consegue jogar com o cara. Eu ensinei minha filha, a Yasmin. Beijo, viu, Yasmin? Ela joga xadrez? Ela joga xadrez. Cara, eu gosto demais de xadrez. E eu não ganho mais dela, cara. Então, ela é quase uma AI. O software, o AI dela tá mais atualizado. Você mais atualizado um chat GPT-3, ela tá no 5 já. E aí, assim, por que eu sou muito entusiasmado com produção de software através de AI? Cara, porque AI não erra, meu amigo. Não erra assim. A margem de erro dela é muito menor. A inteligência lógica dela é muito mais poderosa que a nossa, tá? E ela faz o negócio instantaneamente, se ela quiser. Entende? Ou seja, um programa, um software que, sei lá, você iria demorar 1 ano para desenvolver, né? Com várias pessoas... Em qual velocidade? Imagina que você tem um agente de AI back-end, um agente de AI front-end, entendeu? Você vai criando os agentes de acordo com cada perfil e é como se você criasse uma empresa de tecnologia utilizando agentes de AI, cara. Você já pensou em algo assim? E aí, você passa a produzir software real-time. Não existe aquele delay da produção, entendeu? E algo de alto nível. E assim, até viajando um pouco mais aqui na maionese, vamos dizer assim, imagina nós criarmos uma tecnologia de um nível que a gente não conseguiria como humanos, e apenas a inteligência artificial consegue. Por quê? Porque o grande tchan da inteligência artificial é a estrutura de hardware que você consegue montar. Ou seja, o processamento é muito alto, né? O nível de inteligência que tem ali é muito alto. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de como é que você está enxergando essa questão, porque, na verdade, ela vem para a gente agregar mais valor, né? Ou seja, porque sempre vai ter que ter o humano. Só que agora... Deixa eu fazer um comentário antes de você falar. Tem um ponto que eu queria comentar, e enquanto ele pensa, porque ficou fantástico essa colocação sua de fazer as IAs, né? Compartimentalizar, ela entrega um produto. Não, eu estava agora Isso serve para todas as empresas, nós temos que pensar. Não, eu estava com o pessoal agora aqui da Blips, eles têm uma IA em cada departamento. Não, e esse é o futuro. Quem não está caminhando para isso ainda tem que caminhar, porque senão... Exato. Mas e aí vem naquilo que eu comentei, né? Assim, essa tecnologia toda vem para aumentar a nossa capacidade.
E você falou da sua cliente que gosta de gamificação e te contratou. Sim. Então, você gostar de um assunto não quer dizer que você vai fazer ele, você vai precisar de ferramentas, você vai escolher as melhores ferramentas, Sim, né, sim. para vir agregar para sua empresa, para você, né? Sim. Então ela trouxe a gamificação. O que eu estava fazendo um paralelo com o Vista, né? Nós temos uma plataforma que nós desenvolvemos que ela é exatamente a lei de licitações, é o workflow da lei. Se você começa a usar aqui, é uma ferramenta até complexa e tal, que ela foi desenvolvida aí demorou para ficar pronta e tal, mas ela veio, né? Tiveram muitos erros de programação. Você então, não olha para mim, não. Eu não te atendi ainda, não. Não, o Cláudio está arrumando. Mas, assim, a evolução normal de uma plataforma. Óbvio. Né? Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, ela vem, mesmo que você queira participar de uma licitação, goste disso e tal, ela vem para te ajudar, para te dar mais potência, para te organizar, para trazer gestão. Sim, né? sim. Então, assim, eu achei interessante a sua colocação nesse nível. E a IA vai resolver N dos nossos problemas. IA, pô, eu falei que, pô, tem 30 anos que eu formei, 95, e lá na faculdade eu vi IA. Então, assim, é uma coisa antiga pra caramba. Exatamente. É uma coisa antiga pra caramba. Exatamente. E assim, o que eu acho assim, eu acho ruim, mas ao mesmo tempo necessário, essa demonização. Igual tem no Brasil uma demonização Exato. do empreendedor, do empresário, Exato. como o malvado. Exato. Né? Existe uma demonização da IA. Exatamente. Hoje é uma relação de amor e ódio, né? Exato. A IA vai tirar o emprego das pessoas. A IA não vai tirar o emprego seu. A IA vai tirar o emprego seu através de alguém. Então, quer dizer, você vai perder seu emprego não para IA, para alguém que use IA. Exatamente. Isso sim. Então, cara, do mesmo jeito que corretor ortográfico, são ferramentas que vêm te facilitar. Tá comparando IA com corretor ortográfico? O meu trabalho de dissertação da minha pós-graduação na PUC Campinas, em análise de sistema, foi IA. Aí. Sério? Que ano foi? Tá vendo? Nossa, faz tempo. 90 aí. Homem pode perguntar a idade, não pode? Pode, não tem problema. Mas o que eu fiz na época, como eu trabalhava em agrobusiness, eu conheci um cara que ele reconhecia na época, né? Era muito isso aí, sei hoje se é muito. Ele reconhecia 1000 variedades de cana olhando. Ele Sério? olhava e a Copersuco... Tem cara que tem uns IA na cabeça. E acabava... se ele não tivesse lá, ninguém sabia falar exatamente as variedades, se não tivesse identificada, né? E ele olhava para um canavial e ele falava qual era a variedade sem estar identificado. Então, e provavelmente ele não conseguiria explicar porque ele sabia. Ele sabia que era, mas eu entrevistei, meu trabalho foi com ele. Eu fiz todo o trabalho. Ele falava as características que ele identificava? Falava tudo, e eu usei o A Estrela, né, que é o algoritmo mais tradicional de inteligência artificial, e consegui simular algumas coisas lá, e foi meu trabalho lá da... E é importante o que ela fazia, entendeu? E até para fazer um gancho nisso, né? Porque, na verdade... Igual, eu falo isso para muitos clientes. Né? Esses dias eu tive a oportunidade de passar uma tarde lá com o presidente, o vice-presidente da AMS, maior empresa farmacêutica do Brasil. 13 bi de faturamento, cara, é 4 vezes o João Adib da Simérica, é gigante, gigantesco. Por que um cara desse ficou comigo um longo tempo? Porque eu estava ali apresentando uma coisa que ele... não conhecia, assim, no detalhe. E ele sabe que é importante. Por quê? Porque eu atendo Banco Safra, Cargill, um monte de empresas, né, que são empresas de alta performance e tal. E aí, o que eu falei para ele? Eu falei, cara, IA já existe há muito tempo. Só que é o que você falou. O chat GPT, ele popularizou. Sim. É igual o Bill Gates. O Bill Gates, ele é o cara, na minha visão, não é porque ele criou um sistema operacional, porque na época tinha outros sistemas, é porque ele conseguiu escalar isso para o mundo inteiro. Tá certo? Então, assim, tem muita empresa que só investe naquela tecnologia depois que ela entra no hype, quando vira moda, entendeu? Ou seja, né? Tem um estudo, né, que fala que só 3%, 3% da população é early adopter. Exato. Então, assim, eu mesmo, talvez eu não seja tão early adopter. Mas você na pessoa física de você pegar uma solução, cara, vou usar isso aqui, de cara. Então, assim, você tem ali um gráfico que mostra isso. Então, você tem uma galera que começa ali e realmente a coisa só... Cara, WhatsApp. Cara, eu lembro de WhatsApp, muita gente não tinha WhatsApp.
Aí, hoje é engraçado falar isso, tem gente que fala, cara, como não? Você já não nasce com WhatsApp, né? Mas assim, antigamente, muitas pessoas ainda não tinham, né? E aí eles tiveram uma estratégia muito bacana, que no Brasil pegou pra caramba, até por causa do custo do SMS. Mas em relação à IA, o que eu vejo, ao mesmo tempo que isso é ruim, que dá um medo, isso tá fazendo as pessoas se movimentarem. E aí casa a necessidade das pessoas e a facilidade de implementar as coisas. Então você falou da questão de próprio desenvolvimento de software. Cara, tem gente que até hoje desenvolve software sem usar uma ferramenta de gráfica, de desenvolvimento. Ela usa o editor de texto, o Notepad. Entendeu? Ah, é o jeito que eu gosto. Eu programava em Notepad também, mas não era um Notepad, né? Era uma estrutura de programa. Um editor. Mas, cara, digitando tudo, sem nenhum acelerador, sem nenhum atalho e não sei o que e tal. E tem gente que, cara, se tem um jeito de fazer mais rápido, a questão, qual a necessidade de você criar, toda vez que precisa, criar uma função de calcular, por exemplo, dígito de CPF e de CNPJ? Cara, já tem pronto. Para que você vai desenvolver isso? Sim. Então, assim, hoje você, com essas ferramentas, né, tem o cursor, tem várias ferramentas que você usa que te traz isso. O cara me faz um código assim, assim, assado. Então, eu acho que o importante, o conhecimento da tecnologia, você saber fazer, é importante, que te dá a condição de você saber perguntar, de você validar se aquilo ali tá legal. Porque a IA também tem questões que ela erra, né? Então, o profissional, para mim, ele cada vez mais ele passa a ser uma ferramenta para fazer acontecer. Tem coisa mais simples que fazer um churrasco da turma acontecer? Não. Quantas turmas que você faz? Eu ando de moto, o teu clube do café sem açúcar. Fala aí do café sem açúcar. Teu clube do café sem açúcar. Aí o pessoal, nós precisamos fazer um encontro. Só que ninguém faz nada. Aí eu te falo, tem coisa mais simples do que fazer um encontro? A gente já tem um esquema certinho, a pessoa não tem custo nenhum e tal. Só que não faz. Então o que mais falta, o skill que mais falta para mim no mercado é a pessoa que faz acontecer. Sim. E com IA, você pode fazer muito mais acontecer. Sim. Isso que é o diferencial. Sim. Né? Então eu acho assim, enquanto o pessoal ficar vendo como inimigo, não vai funcionar. Agora, cara, uma ferramenta é absurdo. Não, e a IA como ferramenta, ela está evoluindo, né? Ela Muito. Assim, hoje ela tem lá um volume de conhecimento, mas ela se alimenta aí, tem que ser treinada e aquela coisa toda. Sim. E tem estudos, né, técnicos que estão mostrando aí que você, a hora que ela vai aprender, se ela se paralelizar, ela consegue aprender mais rápido. E tem um estudo que fala que quando ela paraleliza, o que acontece? Ela perde oportunidades, porque ela tomou uma decisão, ela foi por um caminho diferente do que ela iria se fosse sequencial. Então, aumentar a capacidade dela de absorver esses conhecimentos, ser treinada de uma maneira sequencial, aparentemente, né, pode não ser, mas aparentemente é o que está se mostrando como melhor. Né? O que a gente tem que ter um certo cuidado, igual eu estou produzindo conteúdo. Cara, eu quero, por exemplo, fazer um vídeo sobre gestão de pessoas. Eu vou lá no ChatGPT, crio um roteiro em 10 tópicos, entendeu? Isso. Para um vídeo de 15 minutos e já faz na hora. Isso. Né? Se você não gostar, você fala para ele. É tempo. Eu acho assim, eu acho que a gente pensa o seguinte, cara, a gente precisa ter tempo. Sim. E o tempo é valioso. Então, assim, para que você vai ficar fazendo? Para que você vai capinar um lote na enxada? Exato. Entendeu? Se você pode usar uma roçadeira. Tem como usar uma roçadeira, ou você tem como usar um produto, um mata-mato da vida. Sim. Entendeu? Assim, qual que é a necessidade disso? O objetivo não é capinar, o objetivo é ter o lote capinado. Sim. Então, eu acho que é esse pensamento que eu acho que não só IA, mas a tecnologia, de uma forma geral, e a inovação, ela tem que pensar, cara, para que você vai automatizar esse processo aqui? O que esse processo faz? Às vezes o processo nem era para existir, você quer automatizar o processo. Sim. Mas, a gente tem que ter só um cuidado, porque, igual, hoje eu vou mandar um e-mail, a IA que faz para mim, cara. Ela escreve melhor que eu. Aí eu só vou lá e... Então, assim, a gente só tem que ter um cuidado, porque durante muito tempo eu escrevi o e-mail. Igual, hoje, na área comercial... Mas você lê o e-mail? Eu leio o e-mail. Cara, você acha... Uma pergunta. Você acha que o fato de você ler o e-mail, depois, a alteração que ela fez, você monta um texto, um prompt, ele te traz.
Você acha que você aprende? Você acha que você aumenta a sua capacidade? Se for preciso você fazer um novo e-mail, você acha que o seu novo e-mail seria Sim. melhor do que seria antes? Com certeza. E isso que eu acho legal. Assim como o corretor ortográfico, eu aprendi pra caramba com o corretor ortográfico. Ia digitando, ele ia corrigindo pra mim e falava, não, é assim que Quem escreve sabe essa palavra. aproveitar essa oportunidade. Justamente. Então isso eu acho que é um ponto interessante. É assim, não, é que igual, por exemplo, na parte comercial, né? Hoje, quando a gente pega essa turma mais nova para a área de vendas, é uma turma que não gosta de ligar. Por quê? Porque a geração, a minha Interação esposa, humana, isso é o maior desafio, né? cara, a minha esposa, ela tem 28 anos. Cara, ela não gosta de receber ligação. Não gosta de receber áudio. Nem sua. Hã? Nem sua. Nem Nem se minha. estiver viajando. Nem minha. Dia, Eu pergunto pra ela, eu dia vou e pergunto comemorativo. assim, amor, você assistiu meu podcast? Não, muito longo. Era sincero comigo. Entendeu? É outra geração. Então essa... Manda os cortes pra ela. Não, Olha aí, isso, não, que esse aqui ficou bom. ela que faz os cortes pra mim. Então assim, o ponto é por que nós somos bons em ligação? Né? Inclusive a gente tem que saber trabalhar com essa geração. Hoje, igual, antes de falar com o Rafa, eu mandei uma mensagem. Como é que você tá? Tudo bem? Posso te ligar? É invasivo. Na nossa época não, você já pega o Cara, telefone e liga. quer me irritar e me Já manda tá mensagem olhando. perguntando se pode me ligar. Eu já deixo lá, falo assim, eu não pergunto se pode me ligar, já liga. Se eu Exato. não puder, eu não atendo. É simples, é um dispositivo Exatamente. muito mais simples. Mas tem gente que se sente Mas ofendida. você não falou nem bom dia. Exato. Tem, eu tenho isso. O cara fala, mas você falou aqui, não falou. Eu faço questão de falar bom dia para todo Exato. mundo. Já Tá foi tudo como padrão, bem. Hoje eu tenho podia ser receio de automático ligar. lá, né? Eu pergunto se pode ligar, ou então quando eu ligo direto, eu pergunto se a pessoa pode Não, falar isso eu naquele sempre momento. pergunto. Isso, Você pode falar agora? isso. Eu sempre pergunto, porque às vezes a pessoa pode atender, mas não pode falar. Você Sim. pode falar agora sobre tal assunto? Beleza, eu acho isso educado, Isso. entendeu? Aí, assim, o ponto é uma geração que foi moldada de forma diferente. E aí, e aí ela vira, às vezes, uma geração um pouco mais introspectiva, porque comercialmente, às vezes, tem que ligar. O WhatsApp é frio. Então, a mesma coisa com IA. Será que a IA não vai deixar as coisas tão automatizadas a ponto do pessoal ter uma dificuldade em redigir um e-mail, entendeu? É só esse Boa. o ponto. É. Não, Por quê? Os ela dire- vai diminuir a tecnologia vindo para diminuir sua capacidade e não para aumentar sua capacidade é um problema. Por isso Exato. que eu falei aqui já essa frase. Ela tem que vir para aumentar a sua capacidade. Aumentar a capacidade. Exato. A gente não pode perder a capacidade de Olha, produzir um texto. A minha opinião Entendeu? em relação... Mas a IA, Você ela... pode- Justamente. Você pode Exato. usar a IA Cara, pra você pode produzir escrever um uma- livro, escreve um livro do seu jeito e pede para IA organizar isso, fazer correção. Cara, eu acho isso fantástico. A Você própria- vai ler, você vai aprender pra caramba, pede para ela colocar referências de estudos A e não própria sei IA o quê. ela Cara, já escreve o seu livro, é uma né? mão na roda. A Uma questão é mão o na seguinte, roda. para mim o que é mais importante não é você escrever um livro, é você atingir o seu objetivo que você tinha com o livro. Sim. Se era ter um livro escrito, ok. Mas, cara, que mensagem que eu quero passar nesse livro? Como eu quero ajudar as pessoas com esse livro? Sim. Isso faz toda a diferença. Então, assim, para mim, essa questão da comunicação, cara, isso é uma questão, as pessoas, hoje em dia está cada vez pior essa questão de interação. Cara, tem gente que não consegue, não quer falar com garçom. Tá no lugar, filho principalmente, isso começa dos pais. Meus filhos, a minha filha hoje tem 31, meu filho 27. Já tem 2 netos já. Mas há muitos anos atrás, eles cutucavam assim, falavam, pede uma coca pra mim. Eu falei assim, pô, pede você, o garçom tá aqui do garçom do meu lado, pede uma coca pra mim. Falei, Pede lá. pede você. Aí eu fui desenvolvendo neles. Mas eu acho que é interessante, a gente tem que evoluir algumas coisas. Talvez para mim, para vocês, né, conversar com o cliente eu gosto. Não, né? nem eu também gosto. Se ele quiser falar não para mim, Eu ótimo, gosto, porque é. eu vou caminhar para o sim, né? Então, Aham. não já é uma abertura para a gente começar Sim. a evoluir para o sim. Eu gosto de conversar de tecnologia, mas aí eu vou falar de amor. Ou eu vou falar de relacionamento afetivo. E tem algum assunto que eu ainda não estou maduro o suficiente. Não é em todos os assuntos que eu estou. Sim. Né? Então, como é que a tecnologia também pode me ajudar Uhum. a melhorar os pontos que eu estou fraco ainda, né? Que eu Sim. preciso evoluir. E até você falou do caso do e-mail, né? Para mim, quando você usa a ferramenta, usa como ferramenta, você aprende, você aprimora. A questão é o seguinte, se você faz, por exemplo, escreve um e-mail para mim, e você nem lê o e-mail, já manda, Não, aí eu penso assim, cara, quem recebe o e-mail também não precisa ler.
Ele pode colocar uma IA para ler o e-mail. Massa! Se isso acontecer, e-mail não vai precisar mais, que a própria ferramenta... Se resolveu, tá tudo isso, certo. Tá ótimo, tá resolvido. Então você não precisa perder tempo, a sua mensagem foi transmitida com sucesso. Ponto. Então, assim, e esse é o maior desafio nosso de comunicação. Eu falar algo e você entender o que eu quero falar. Quer dizer, eu falar o que eu estou pensando, você entender o que eu estou falando e isso ter um significado para você. Eu não sei se vocês já usam assim, a IA para fazer a ata de reunião. Sim. Cara, é fantástico. Tem hora que ela nota umas coisas que você nem lembra, né? Você fala assim, pô, o cara falou isso. Fantástico, né? fantástico. Eu fiquei E impressionado. você pede e fala, faz um plano de ação, faz isso. Tá? E até para, enfim, a gente está caminhando aqui para o fim, o bate-papo foi muito bom. Mas antes, calma, que eu quero falar alguns pontos aqui. Personalização da gestão, que era um ponto que a gente estava batendo um papo. A gente iniciou antes o podcast, né? Zé, eu queria que você falasse um pouquinho desse tema, a questão da felicidade das empresas. Pessoal, escuta essa dica, que é um fera, viu? Executivo, assim... não, mas eu acho que é um assunto que eu tenho pensado, tenho estudado, tal, tem muita gente que já fala disso, que é a personalização da gestão para você conseguir trazer essas novidades todas, né? Esse Anywhere, onde estão meus colaboradores? Estão em qualquer lugar, né? Qual essa característica dele social? O que ele gosta de falar? O que ele gosta? O que ele pode contribuir mais? Porque a hora que ele consegue ter uma relação honesta, né? Entre a empresa e os seus colaboradores, né? Porque a colaboração honesta, ela vem de alguns pontos, né? Porque a empresa ela tem que ser honesta em tudo. No produto que ela oferece, tem que ser um produto que funcione. Porque eu sei que o produto tem um vício e eu vou continuar vendendo, né? Então eu tenho que resolver aquilo, eu tenho que ofertar um produto, eu tenho que ofertar um preço adequado. Eu passo a ser uma empresa honesta, né? Eu tenho que cumprir com as minhas obrigações e tal, eu tenho que tratar bem meus colaboradores. Eu tenho que ter um relacionamento de crescimento, né? Onde eu vou chegar, qual é o meu objetivo e trazer todo mundo junto. Eu acho que, e a hora que você fala de trazer todo mundo, se você não personalizar, vai manter o mesmo problema que nós estamos tendo hoje, que é você trata um grupo e não trata os outros grupos, né? E você não tem o resultado adequado. E aí vem, na linha que você falou, né? Além da personalização da gestão, você vem na felicidade, que tem a felicidade da empresa, né? Quero ter lucro, é lógico, né? Mas eu quero ter um lucro adequado. Eu quero ter reconhecimento da sociedade, eu quero ter vários aspectos que é importante para a empresa. Ter bons colaboradores trabalhando comigo também é um resultado que eu quero ter. E aí vem a felicidade na empresa, que é a hora que o cara vai trabalhar o prazer, né? Que é o prazer, aquelas felicidades que você tem no dia a dia, né? Você marcou amanhã cedinho. Tem gente que mora em praia aqui, né, gente? Itacaré, essas coisas. Amanhã cedinho eu vou levantar, vou pegar meu filho, vou para a praia, vou jogar bola. Faz tempo que eu não faço isso. No outro dia você acorda e está chovendo, né? Pô, que saco, né? Eu vou ter que mudar os planos e tal. Mas se você acorda e está aquele dia bonito, você fica feliz, né? Olha, planejei, deu certo e tal. Depois de tal horário eu vou para a cidade, vou fazer isso, fazer aquilo e dá tudo certo. O carro funciona, está tudo bem. Essas pequenas felicidades fazem com que você tenha um dia tranquilo. Mas você quer ter também um engajamento, né? Você quer fazer aquilo para quê? Para o seu filho você ficar feliz, para ele crescer com saúde, saudável, né? Poder ter lá os objetivos dele na vida. E você quer ter a noção de onde você quer chegar com tudo isso, né? Então são 3 estágios da felicidade que, se você traduzir para que as empresas possam ofertar isso, né? Ajudar os seus colaboradores a terem isso, você vai melhorar a felicidade da empresa, a felicidade pessoal. Hoje em dia está muito discutido também quanto tempo eu tenho que me dedicar para o trabalho, quanto tempo eu tenho que me dedicar para a minha vida pessoal, né? Esse peso que tem até aqui, a pauta das 6x1, né? Antigamente quando você trabalhava, ninguém podia te ligar, né? Só fechando, cara. Você ter o tempo adequado para cada coisa é produtivo para os dois. Sim. Então, de repente, 8 horas é muito. Sim. Né? De repente, 6 horas é muito. 6 horas bem trabalhadas é melhor. É melhor do que 8 horas. Por exemplo, lá na Gamifique, assim, a gente não tem a cultura de hora extra.
na verdade, eu tento falar com a turma, poxa, cara, encerra aqui, vai malhar, vai Isso. encontrar sua família, né? Porque no médio e longo prazo, se você trabalha muito além do que deve, né? Você gera uma fadiga, você vai ter um problema no seu casamento, você vai ter um problema de saúde, né? E a qualidade na vida pessoal impacta no seu humor, né? Impacta na redução do seu turnover na empresa, né? Então, lá a gente tem muito essa visão, entendeu? De não segurar a turma, só se acontecer, obviamente, né? Pode acontecer um contexto, não necessidade, exato. Essa questão do horário, né? Antigamente você trabalhava e não tinha telefone, não tinha celular. Sim. O pessoal, se a sua mulher, por exemplo, te ligasse no trabalho, cara, tinha acontecido alguma merda grande. Então já todo mundo fulano e tal. Então, assim, hoje nós estamos o tempo todo sendo interrompidos, se deixarmos no WhatsApp, por exemplo, com assunto pessoal. Exato. Aí eu acho que é meio incoerente, eu acho que assim, a gente tem que entender que as coisas às vezes têm que mudar radicalmente. Uhum. O formato de trabalho nosso hoje está totalmente falido, a própria CLT, Sim. cara, não funciona. A questão então tá, eu vou trabalhar 8 horas, aí nessa hora eu posso receber mensagem particular e não sei o que, posso ligar, posso celular e não sei o que. Quantas horas você foi produtivo? A questão no final do dia, você quer ir para casa e não quer receber nenhuma mensagem do trabalho. Exato. Falei, cara, eu acho que não é nem uma coisa nem outra. Se você precisa enviar a mensagem, o WhatsApp não tem a função de você programar o envio, né? Como tem o Telegram. Sim. Então, cara, tem hora ali que eu tô vendo uma mensagem, 10 horas da noite. Eu não sabia disso. E eu preciso responder. E, tipo aí assim, no Telegram você fala, responde amanhã 8 horas da manhã, entendeu? Ou então você consegue programar ele para enviar. Isso, você escreve a mensagem. Isso é fantástico, porque a gente, como CEO, a cabeça não desliga. Não, Pois você mais responde, você fica... Você vai lá e... E mais uma coisa importante, o Telegram, como produto, ele é muito melhor que o WhatsApp. Entendi. Em termos de mercado, aquilo que a gente estava falando. O que é mais importante? É o mercado, é o negócio ou é o produto em si? A questão da tecnologia, né? Então, assim, o que é mais importante? Cara, no final, o que faz diferença são as pessoas. Sim. As pessoas que compram. O capital humano é o mais importante. Cara, as pessoas que compram trabalhar na sua empresa, que compram o seu produto. Exatamente. Então, essa questão que o Zé Geraldo colocou é muito importante, né? De você ter essa questão de... E aí, o risco, né, dessa questão da felicidade é o seguinte, você tem que assumir, né? Você vai ser feliz. Se eu não estiver feliz, a culpa é da empresa. Não, para eu ser feliz aqui, eu tenho que ter balinha. Cada um tem uma expectativa, né? E tem que ser o meio termo, né? Não pode ser também um monte de gente abraçando a árvore, que é uma ponta, e também não pode ser um monte de cara maluco xingando um ao outro e tomando café. Eu acho que é um ambiente harmônico, né? O meio do caminho, uma relação honesta, né? Uma relação honesta. Já assistiu aquela série The Office? Não. Cara, pensa num negócio engraçado. Só assédio moral, só besteira. Coisa assim, de um ambiente tóxico pra caramba, né? Então, quer dizer, cara, evita aquilo. Então, você tem que ter um ambiente bacana, um ambiente harmônico. E aí eu acho importante os indicadores, a questão de gestão que você estava falando, porque todo mundo quer reconhecimento. Cara, mas como é que você reconhece os profissionais sem saber a produtividade e a capacidade deles? Então você tem que ter isso medido, muito bem medido. Senão você vai dar aumento para quem te puxa o saco, que era o que acontecia muito, que ainda acontece. Tá. A gente vai ter mais 3 etapas aqui para finalizar. A primeira, eu queria a opinião de vocês rápida aqui, guerra comercial, Estados Unidos, China. Queria ouvir a opinião de vocês. Depois, uma dica para o nosso telespectador, que é empreendedor, que é CEO, com certeza... Uma dica de ouro, assim, né? E depois pode entrar com jabá, enfim, no sentido, né, o que cada um faz e como é que a gente consegue encontrar vocês, tá? Mas Beleza, esse assunto tá na pauta e a gente vai fazer um corte legal aqui. Eu acho que não é guerra Estados Unidos versus China. Qual que é a opinião de vocês? Eu sou fã do Trump, desculpa, tá? Eu acho que ele é a cara do americano, assim, ele age como americano. Ele colocou o bode na sala. Eu acho que ele colocou, a minha opinião é essa. Colocou o bode na sala e agora ele fechou o acordo com o Reino Unido ontem, né? Já, quer dizer... Chegaram a um acordo, quer dizer, diminuir... Deixa eu ver se as minhas ações melhoraram ali, aí eu concordo com você. Agora ele vai fechar o acordo com outros países, quer dizer, ele aumentou para todo mundo. Ele cria o problema para vender solução, né? Exato. Eu estou muito com essa impressão. Mas, assim, na minha visão, o que ele fez é para ter barganha.
Cara, Porque ele estava sendo prejudicado. Exato. Né? Assim, Eu acho que é um grande... Não, e ele é um negociador duro. Eu pago É o 10 da perfil sua dele. taxa, você paga 2 da minha, né? Ele... Na verdade, aquela conta não tem a ver com isso. Aquela conta tem a ver com balança comercial. É tipo assim, você me compra 1 bi, eu te compro 3 bi. Então você vai pagar mais. Não tem a ver com isso. Mas ele criou essa lógica justamente para ter barganha mesmo, né? Os Estados Unidos é um caso à parte, né? Eles querem vantagem em tudo, se vê dono do mundo, isso é muito ruim. Agora, você vê a parte de a China querendo para o Brasil em alguns momentos vai ser bom, mas se as taxas exteriores ali não melhorarem, quando nós tivermos que comprar algum produto que está sob essa égide dessas taxas enormes, vai ficar caro para nós também. Exato. Então tem que resolver isso de uma maneira global. Na minha opinião, vai ter que partir para a política ali e negociar isso. Agora, eu não acho muito legal que nem a China falando, aquela bolsa Louis Vuitton lá que custa 500, eu te vendo por 1, né, com a mesma qualidade, porque eu tenho... Uma coisa é você produzir falsificado? Pela qualidade lá. Não, é porque ele tem brand, né? Ele fala que não é falsificado, que é a mesma, né? Só não tem o brand. Mas imagine o design, né? Quanto se gastou para desenvolver aquilo, para desenvolver o custo da marca, né? Então, assim, eu vi uma reportagem que eles fizeram uma Kombi, tipo assim, falaram que é uma homenagem à Kombi, aquelas Kombi antigas, aquele modelo antigo, elétrica, com a estrutura do BYD. Uma fábrica está fabricando uma Kombi com a estrutura do BYD. Olha que louco. Impressionante. Parabéns para a China. Eu sou fã da China também. Eu também. Evoluíram muito. Eles têm as qualidades que você quiser. Você não quer pagar, ele tem o produto para você. Você quer pagar, ele tem qualidade para você. Sim. Então, eu concordo com isso. Eu discordo ali que eu acho que quem tem direito... Tem direito. Se eu sou Louis Vuitton e desenhei aquela bolsa lá e fiz ela ficar famosa, a criação é dele. Exato. A China que cria outra marca. Né? Então, esse é o ponto que eu vejo dessa guerra comercial que está nos influenciando. Né? Você vê, de novo, nós estamos aí que o Copom manteve as taxas de juros alto, tal. Não é bom para o país isso, né? Sim. Então, quem quer fazer negócio, a coisa começa a ficar mais complicada. Né? Qual que é o segundo ponto? Dica para o empreendedor que está assistindo. Você não quer que eu falo para vocês? Vamos fechar esse assunto? Sim. Assim, primeiro a gente tem que pensar o seguinte, a China, por que está tendo uma guerra? Porque a China entrou no jogo. Há um tempo atrás, a China não tinha esse processo todo de industrialização, e eles vieram construindo isso, criaram ali, eles entenderam que precisam mesmo sem ser capitalista, o regime político ser capitalista, eles precisam de capital. Sim. Então, qual que é a diferença? Ali é um socialismo de mercado, né? O que acontece ali? Ali eles separaram algumas áreas, até eu nunca tinha ido, eu fui o ano passado, fiquei impressionado. A sensação é que você está no lugar mais capitalista do mundo, mas são bolhas. Shenzhen, né? Tem alguns lugares que tem essa estrutura. Cara, loja de blend, marca, tudo na rua, assim, carrão. E, cara, e o povo gastando mesmo. Sim. Então, assim, é capitalismo na veia. Qual que é a diferença dos Estados Unidos e da China? É que o capital nos Estados Unidos manda, inclusive, na política, manda, inclusive, no Estado. Entendi. O poder do capital é muito grande. Já na China, meu amigo, você pode ser um milionário. Se você falar merda... Ou se você não agir conforme... O cara do Alibaba lá, você lembra que sumiram com ele? Bom exemplo. Apareceu de novo já, né? Mas tudo bem. Arrumaram um sósia dele, né? Não é difícil, no caso. Mas enfim... Não, mas é preconceito. Não é preconceito. O próprio chinês fala que eles são muito... Para nós, eles são muito parecidos. E tem uma população muito grande, né? Então a chance de você ter... Igual nós temos pessoas parecidas. É verdade. Só que a nossa miscigenação... favorece que a gente seja diferente, mas no caso deles, como tem uma questão muito de continuidade ali, da dinastia e tudo, mas enfim, o que eu vejo essa questão? Eu acho que isso é importante, inclusive para o Brasil, até as pessoas se conscientizarem de que o país, sim, ele precisa pensar na soberania dele, ele precisa pensar no resultado dele, que é o quê? Questão da balança que você estava falando. Olha, eu compro tanto e você me vende tanto, e você me compra tanto. Cara, isso aqui tem que ter um equilíbrio. Porque se isso não acontece, isso aumenta o seu custo e aí você tem que buscar meios, como está no caso do Brasil, tendo que aumentar juros e tudo mais, porque ele não consegue equilibrar as contas. Então, assim, em função de um desequilíbrio do governo,
Isso que acontece. Então, assim, em relação ao Trump, eu acho que algumas coisas dele são bacanas e algumas coisas eu acho que em termos da forma dele, às vezes, de agir... Aí a às parte vezes social, outras coisas. A forma que ele, às vezes... Falando da parte... A estratégia dele eu acho bacana, que ele tá sendo esperto pra caramba. Ele não faz nada sem ele pensar. tá olhando o país dele, né? Ele não Falou, cara, eu vou dar o susto. Ele é presidente dos Estados Unidos, né? Eu vou rasgando e vocês vão costurando. Depois a gente vai costurando. Então, Sim. assim, essa que é a postura dele. E eu acho que isso é importante pra gente acender também o nosso alerta aqui, que a gente também tem que preocupar Sim. com a nossa balança, com o que a gente está produzindo. Porque hoje a gente exporta commodities pra caramba e a industrialização é péssima. Sim. Se você for ver, é um absurdo, cara. O que a gente consome de carro, e nós não temos nenhum carro brasileiro. Exato. Moto, nós temos 2 ou 3 motos brasileiras. Sim. Entendeu? Mas e aí? O que é feito em relação a isso? Aí a gente não pode cometer o mesmo erro, que eu acho que é a questão da taxação. Ela funciona como um remédio imediato ali. Sim. Mas ela tem que ter uma política, na verdade, é o seguinte: se a China está vendendo mais para os Estados Unidos, então os Estados Unidos produz mais, melhor, mais barato para vender para a China. Sim. Então, assim, o processo tem que ser esse. Sim. Então, acho que essa que é a grande questão, porque você taxar, proibir, igual no Brasil, a gente estava falando da questão de lei de informática lá, que você não podia comprar computador de fora. Tinha que ser computador brasileiro, olha que coisa. Olha que Só que legal. não investiram na tecnologia. Isso Isso foi é muito ruim. Sim. Isso foi um atraso em termos de tecnologia para o Brasil, absurdo. Enquanto outros países já estavam lá, o cara pegava o computador, desmontava e já criava algo complementar e tudo, aqui demorou muito tempo para isso acontecer. Uhum. Então essa que é a visão que eu tenho. Acho que Gostei é ruim, muito. mas é necessário. Gostei muito da sua visão, porque eu gosto muito de geopolítica, né? Eu nunca tinha pensado nesse aspecto, né? E a dica para quem empreende, para quem é CEO aí que está nos assistindo? Empreendimento. Uma dica de ouro, né? Lógico. Você fala assim, hoje está muito na moda investir em startup, né? Tal. Uhum. Eu mesmo, né? O Cláudio falou que ele tem um fundo lá. Eu tenho uma aí para você investir, viu? Zé? Eu invisto, cara. Eu invisto na minha, né? E com o meu dinheiro. E eu também eu participo lá da FCJ, lá abraço para o Justino. Então, eu sei, lá também tem esse ecossistema, né, de investimentos e tal. Eu acho que nós não podemos ficar de fora, cara. O problema que eu vejo é uma ansiedade de que eu preciso ter dinheiro para investir. Então, assim, não é todo mundo que fala assim, eu tenho R$1 milhão, eu tenho R$500 mil, eu tenho R$100 mil, quero investir numa empresa, tal. Então, assim, talvez o modelo de investimento é que a gente precise pensar, né? Você participar desses fundos, ou você investir na sua carreira, e aí na sua carreira você vai ser possível você criar, né, uma ideia, porque hoje ferramentas para você criar existem, e as ideias, necessidades estão aí. Né? Então, perder a ansiedade de ter um capital enorme para investir, né, e conseguir criar ali outros meios para que você esteja investindo, que eu acho que é importante. Fantástico. Assim, o que eu diria hoje... Tipo assim, com a sua própria participação, como Smart Money, né? Ou seja, criar outros meios que não sejam... Se eu tipo não assim, quiser o nunca cara 100 quer, não sei, 200 mil de investimento. Poxa, então eu vou te trazer um cliente que vai te gerar de lucro. Né? E aí a gente amarra um contrato. Eu vou vender isso aqui. Eu vou vender. Eu me comprometo a vender, eu me comprometo a desenvolver. Se você tiver... Não falta dinheiro, cara. Se tiver ou um você, projeto, como fábrica de software, pô, eu gostei do seu projeto aqui, eu vou entrar com outsourcing, né? Essa que é a... Igual, eu tô indo agora para Singapura em busca de investimento. Cara, assim, eu queria fazer a estratégia da Sankhya, né? Não só da Sankhya, né? De várias empresas, né? Igual, o TikTok é a fusão de 2 startups. Então, a minha ideia era pegar alguma empresa de AI. Para que eu vou lá em Singapura pegar dinheiro para desenvolver AI? Não, cara, eu vou pegar uma empresa de AI e já vou fundir com a minha. Inclusive o TikTok lá nos Estados Unidos, ele estava vendo a possibilidade de fundir com uma empresa de AI lá. Eu acho que é a Scale AI. Entendeu? Por quê? Porque, cara, hoje, igual ontem, eu estava conversando com um cara que trabalha em um fundo muito grande. Ele falou, Rubens, hoje os bons fundos... A primeira pergunta é se você tem AI na sua tecnologia. Não é que você é uma empresa de AI. Você tem AI aí? Não tem. Então nem vou conversar com você, meu amigo.
Você está atrasado, é AI Você first. não vai evoluir seu produto. Né? Exatamente. Então, assim, e dá para colocar AI em tudo, entendeu? Então, eu gostei muito dessa sua visão, tá? E hoje a gente consegue estruturar isso juridicamente de forma muito organizada, né? Porque as pessoas, elas têm medo de fazer fusão, de receber investidores ou colocar um colaborador como só. Gente, tem contrato de tudo hoje. Dá para fazer as coisas de forma muito organizada. Tem história para tudo, né? Tem. Bacana. E você, Cláudio, uma dica aí, você que é o cara aí que já teve muita experiência. Cara, muito interessante eu saber que você já teve uma empresa igual a Easy Tax, cara. Muito bacana. Era igual, só que melhor. Não, tô brincando. Sim. Você o jabá é daqui a pouco. Não, tô brincando. Mas foi uma experiência bem bacana. O Eitax, no começo, nem o Waze estava começando. Tinha todas essas ferramentas entrando no Brasil. Sim. Celular, poucas pessoas tinham celular. Sim. Motorista de táxi não tinha celular. Eles ficavam no rádio esperando o chamado. Então era um negócio muito louco. Foi um grande aprendizado. E assim, uma das coisas que eu aprendi nesse tempo aí, eu acho que acho que é muito importante, a gente, mesmo trabalhando em tecnologia e tudo, é importante a gente continuar investindo em tecnologia, em IA e tudo mais, mas eu acho que cada vez mais a gente entender de pessoas. Eu acho que isso que não é conversa fiada. Sim. É você entender que tem pessoas por trás, né? A coisa não é só, às vezes, um número ali, não é só... Você tem que entender o que move as pessoas. Então, se você vai resolver um problema, qual a importância disso? Não adianta você resolver um problema para a pessoa, se não for, o que a gente fala, cabelo queimando, né? Se não for um problema de cabelo queimando, ela não vai ter urgência e pressa de bancar aquilo, de pagar. Eu tava pensando que cabelo queimando mesmo, agora eu entendi. Então, assim, eu vou resolver um problema aqui, você tem que convencer a pessoa de que ela tem aquele problema. Né? Quantas pessoas chegam para mim, às vezes querendo que eu invista no negócio, tentando me justificar uma coisa pela opinião dele, né? Sim. Até um dia eu recebi um casal, eles tinham pego a rescisão deles, queriam me contratar para desenvolver um aplicativo. Falou, quanto fica para fazer um aplicativo? Eu falei, depende, quais são as funcionalidades? E eles olhavam para o outro, não queriam me falar qual que era o aplicativo. Eu falei assim, peraí, vocês estão com receio de me falar qual que é só para eu ter uma ideia, porque assim, na verdade o projeto a gente tem que dimensionar, então não é assim. Mas me conta aí, vocês validaram esse negócio? Validamos. Mas eu falei, como que vocês validaram? Sem falar o que é a solução? Aí ele falou, a gente validou com amigos e colegas. Eu falei assim, ninguém fala que seu filho é feio. Mas assim, que bonitinho e tudo mais. Ele fala assim, fica com ele pra mim, que eu vou ali. Não vai dar. Entendeu? Então assim, essa validação é importantíssima. Então, resumindo, cara, pessoas. Porque enquanto todo mundo tá preocupado com IA, estão esquecendo as pessoas, os psicólogos estão lotados. Sim. E aí não é questão assim, não é você resolver o problema, virar psicólogo das pessoas. É entender o que realmente é importante para essas pessoas. Sim. Que eles podem ser clientes, podem ser colaboradores, e o conceito é o mesmo. Excelente, cara. Excelente. Ninguém fala que seu filho é feio, né? Pessoal, e para a gente fechar aí, como é que a gente encontra vocês, né? Supera e a Vista Gestão de Licitações. E mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Enfim, foi uma honra aqui discutir gestão, né, com empresários aí tão bem-sucedidos, tá? Isso, eu que agradeço a oportunidade. Foi um papo muito, muito bacana, né? Assim, acho que agrega para todo mundo, né? E a Vista está aí, né? Gestão de licitações. Meu cliente é um cliente privado, então quem tem uma empresa e gostaria de estar colocando, né, seus produtos aí, fazer uma pesquisa, quais as oportunidades que nós temos no mercado público para estar participando. Você deu uma dica aí, café, né? Café, tudo. Quem vende café, pelo amor de Deus, para de vender café extra forte para você repartição pública, velho. Você tem que orientar os caras a escrever um negócio melhor lá. Depois o próximo blog, o Cláudio vai explicar sobre café aqui, que nós fazemos parte do Clube do Café Sem Açúcar e ele que dá as dicas lá para nós. Mas, então aí vocês podem procurar aí na internet aí, Vista Gestão de Licitações, entre em contato conosco lá, nós fazemos uma apresentação, trocamos umas ideias, nós evoluímos um pouco a empresa para absorver um pouco esse conhecimento que nós temos do mercado, né, da parte de negócio e tal. Então, além de você
ter uma solução nota 1000 ali para realmente ter sua documentação certinha, o processo, não perder licitação por causa de documentação, não perder por causa de atestado, não perder porque tem alguma reclamação do concorrente. Nós fazemos todas as intervenções necessárias para que você, primeiro, que você participe daquele pregão. Segundo, para que você ganhe, né? Terceiro, para que você ganhe com o melhor preço possível. Sim. E quarto, até para te defender ali caso exista alguma reclamação dos concorrentes e tal. Nós fazemos isso com o maior compliance possível, né? E estamos à disposição para mostrar isso aí. E nós agregamos uma reunião mensal, semanal, o que for necessário, para desenvolver com vocês um melhor produto. Às vezes você tem que ter um produto de combate, às vezes você tem que melhorar sua gestão tributária, às vezes tem que mudar alguma coisa. Então nós discutimos, você tem que agregar alguma coisa no seu produto para poder participar mais. Então nós fazemos isso também e estamos à disposição para ajudar vocês. Massa. Perfeito. Supera, o site é supera.com.br. Consegui esse domínio, não sei como, na verdade eu sei. Não foi fácil, era de uma empresa, eu liguei para a empresa, ela estava quebrada, era uma empresa de contabilidade, São Paulo. Eu falei, você quer vender esse domínio que você fechou, né, e tal? Ele falou que tinha fechado. Ele falou, não vendo por preço nenhum. Passou um tempo, eu fui pesquisar, estava disponível. Olha que louco. Então, supera.com.br. Por que supera? Cara, o Supera tem um up ali no meio, né? Então tem um up. No conceito de você não se acomodar. Você está sempre se superando e buscando novas formas. Então, assim, é uma coisa meio que de movimento. Surgiu daí, tá? Uhum. Esse conceito. E a gente oferece... como tem computação na nuvem, você aumenta a capacidade, escala. A gente oferece isso para os nossos clientes. A gente complementa a equipe de TI dele. Né? Pode ser com alocação, pode ser com squad, pode ser horas de squad, pode ser com outsourcing, monitoramento, infraestrutura, DevOps. Por exemplo, DevOps é um negócio importantíssimo. Muita gente vai subir uma versão do aplicativo, tem que parar o sistema, programar para aquelas paradas no final de semana, né? Lembra já como é que era antigamente? Hoje a tecnologia não precisa mais disso. Você sobe no mesmo... igual Netflix, pô, você está assistindo Netflix, vocês estão o tempo todo atualizando. Isso é graças a DevOps, o que tem hoje de tecnologia. Então é isso. E o meu Instagram é Cláudio H. Ávila. Pode mandar mensagem lá. Se quiser saber do Clube do Café também. Pessoal, tem gente que acha que eu ganho dinheiro com o Clube do Café, mas é um negócio totalmente voluntário. E se precisar de um tanque inox? Tem um tanque de... Tem a Odyssey. É minha cliente também. Odyssey Metalúrgica. A gente fabrica reservatório metálico, tanque de combustível, caminhão-pipa, aqui de Uberlândia. Excelente. Pessoal, eu acho que foi o podcast mais longo que eu já gravei. vai dar muito obrigado. Pra caramba, valeu, viu, Cláudio? Valeu demais. Pessoal, olha só, gostou do conteúdo? Muito obrigado aí por toda a audiência. Mas a gente vai ter que encerrar aqui 1h30. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com outras pessoas. Curta aqui, né, o nosso vídeo aqui, ou no YouTube, ou no Instagram, enfim. Né, e siga também o nosso canal. Tá certo? Graças a Deus, um excelente podcast, né? A gente acabou de gravar aqui. Fiquei bem feliz aqui. Foi bom, foi muito bom. E é isso aí. Muito obrigado e até a nossa próxima edição.